Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um filme do universo da DC chamado Superman Batman Apocalipse. O filme começa durante o que parece ser uma noite comum na cidade de Gotham. O presidente Luthor acabou de levar um impeachment e diversas naves sobrevoam a cidade com a desculpa de que estão cuidando da segurança do povo, mas todos estão preocupados com sua privacidade. Enquanto as luzes escaneiam toda a cidade, de repente algo entra na atmosfera e em alta velocidade atinge a Baía de Gotham. O nível de destruição foi relativamente alto, com muitos barcos completamente destruídos. A primeira pessoa a chegar à Baía de Gotham foi o próprio Batman. Ele veio preparado com sua roupa especial de mergulho para descobrir o que acabou de cair ali na baía. Lá no fundo das águas, ele rapidamente encontra diversos pedaços de kryptonita. Um pouco mais adiante, ele também encontra uma estranha nave. O Homem-Morcego vai procurar por pistas a respeito do que acabou de acontecer. Ele encontra diversos escritos em um idioma estranho, e enquanto fazia isso, vemos que uma mulher entrou em sua nave e sem querer a ativou, saindo dali em alta velocidade. O Homem-Morcego foi alertado por um de seus dispositivos e conseguiu utilizar um gancho para acompanhar essa nave. Esse seu veículo altamente tecnológico, que custou milhões de dólares, entretanto, acabou se chocando contra uma parede e explodindo. Agora, Batman está extremamente motivado para descobrir o que acabou de acontecer. Vemos em seguida que a tal mulher conseguiu sair da nave a tempo e estava perambulando por aí sem roupas. Ela bateu de frente com um grupo de 3 trabalhadores que se aproximaram dela achando que poderiam fazer alguma coisa, mas simplesmente entraram no cacete para ela. Um deles ficou tão assustado que deixou sua roupa para ela, dizendo que é a única coisa que ele tinha para perder. A mulher então vestiu a roupa dele e saiu correndo dali. Um pouco depois, Batman chegou e perguntou aos homens o que aconteceu. Aquela mulher estava completamente assustada e correndo pelas ruas quando foi acertada por um carro. Ela, entretanto, não sofreu nenhum dano, apenas o carro que ficou todo destruído. Aquelas naves de vigilância logo apareceram para tentar capturá-la e ela teve que correr e foi cercada pelas autoridades policiais. Percebemos que ela ainda está assustada e, sem querer, disparou lasers de seus olhos, destruindo os carros das autoridades. Sua fuga continuou e, depois de ser cercada mais uma vez, ela saltou o carro e começou a voar sem ter nenhum controle sobre si mesma. Ela foi parar no alto de um prédio e lá em cima já estava à sua espera o próprio Batman. Ele a pegou pelo braço, mas a mulher era extremamente forte e conseguiu se desvencilhar com facilidade. Ela continuou fugindo e flutuando completamente sem controles, quando de repente acertou uma das naves de vigilância. Essa nave estava prestes a cair e retirar a vida de muitas pessoas, quando, por sorte, Superman apareceu e conseguiu pará-la no meio do caminho e enviá-la em direção ao oceano. Enquanto ele fazia isso, Batman encontrou aquela mulher e com um pedaço de kryptonita conseguiu fazê-la desmaiar. Ele então a levou para seu laboratório particular com diversos equipamentos extremamente caros para fazer exames. Ele escaneou seu corpo e descobriu que ela não tinha DNA humano. Além disso, a capacidade celular que ela tinha de absorver energia solar era muito superior à do próprio Superman. Do nada, durante os exames, a mulher acordou e destruiu os equipamentos do Batman com sua visão de raio laser. Ela então saiu voando dali, quando de repente Superman apareceu e a segurou pelo pé. Falando no idioma de Krypton, ele conseguiu acalmá-la e a fez descer com ele até o Batman. Superman então a apresentou ao Homem-Morcego como sua prima, Kara Zor-El. Só que Batman não estava nem aí para isso, pois ela acabou de fritar 50 mil dólares em equipamentos. Sem se preocupar, Superman manda que Batman envie a conta para ele, mas Batman sabe que ele não conseguirá pagar com o salário de repórter. Um tempo depois, Superman traduz todos os escritos na nave que trouxe sua prima até a Terra. Batman estava certo de que a tradução significava alguma coisa como um terrível problema, mas Superman conseguiu acalmá-lo, dizendo que era, na verdade, um grande tesouro ao invés de terrível problema. Batman está muito preocupado, afinal, depois de seus testes, ele percebeu que essa jovem pode ser muito mais forte do que o Superman, e se não for supervisionada, ela pode destruir o planeta. Do nada, Kara aparece cheia de medo. Ela estava fugindo do Krypto, o cão do Superman. Ele não gostou dela e estava tentando atacá-la. Mesmo depois de ouvir as palavras de seu dono dizendo que ela era confiável, vemos que Krypto ainda não está confiando muito na Kara, que teve que sair correndo dali. Batman também ainda não confia nela. Mesmo depois de aprender a falar o idioma deles em apenas uma semana, ele sabe que ela ainda pode ser um problema para o planeta se não aprender a controlar seus poderes. Superman diz que é por isso que ela está de quarentena, para aprender a se controlar. Ela é o único
parente vivo que ele tem e por isso ele não vai desistir dela. Vemos que Kara estava andando por ali na Fortaleza da Solidão, conhecendo todas as espécies que seu primo salvou. De repente, Batman aparece. Ele quer saber se ela tem alguma memória antes de chegar ao planeta Terra e ela conta que sim. A jovem se lembra do dia que seus pais a colocaram em uma nave e a salvaram do planeta explodindo. Entretanto, ela teve que assisti-los perdendo a vida enquanto era salva. Batman diz que o que mais o preocupa é que os inimigos do Superman podem utilizá-la para tentar machucá-lo, e mesmo que ela diga que nunca faria isso, talvez ela pudesse fazer mesmo sem querer. Kara está extremamente irritada com Batman. Ela diz que ele não tem coração. Depois disso, somos levados até Apocalipse, o planeta de Darkseid. Lá, a vovó Bondade estava treinando uma nova guerreira para ser a mais nova capitã dos exércitos de Darkseid. Ela então colocou essa mulher para batalhar contra outras mulheres. Ela precisa demonstrar sua força para provar que é digna de ser capitã dos exércitos. Mas durante o combate, percebemos que essas mulheres começaram a descer o cacete nela, e a jovem não teve chances contra elas. Darkseid então aparece, dizendo que a vovó Bondade prometeu encontrar outra capitã para ele depois que Barda abandonou o planeta e deixou de ser sua capitã. Ele, entretanto, percebeu que aquela mulher não valia a pena a atenção deles, mas ele já havia encontrado alguém muito melhor, uma kryptoniana que acabou de chegar ao planeta Terra. Darkseid quer que a vovó Bondade vá até a Terra e traga Kara para ele. Se ela não conseguir, irá perder a vida. Depois disso, vemos que uma jovem em algum lugar estava tendo uma visão, com o Superman removendo o corpo de uma jovem loira das águas. Para descontrair um pouco, o filme nos mostra um dia que Superman irá passar com sua prima Kara. Ele a leva para fazer compras em diversas lojas diferentes. O objetivo dele é fazê-la se sentir um pouco mais como uma jovem humana. Ela experimenta diversas roupas, inclusive roupas que não agradam muito o gosto de seu primo, mas ela não está nem aí para isso. Outra coisa que também preocupa o Clark é o preço das coisas, afinal ele não tem muito dinheiro. Depois de terminar as compras, eles vão conversar um pouco em um parque ali perto. Kara diz que está sendo muito difícil se acostumar com seus poderes e ela preferiria ser uma pessoa comum, afinal utilizar seus poderes para ser um dos campeões da Terra igual a seu primo seria algo que demandaria muita responsabilidade. Do nada, enquanto conversavam, Superman foi atacado por alguma coisa. Antes que pudesse ajudá-lo, Kara foi pega por um certo laço. Vemos que algumas mulheres queriam levar Kara com elas. A jovem então, sem querer, começou a disparar seus lasers e destruiu tudo ao redor. Assim que Superman se aproximou, ele percebeu que quem queria levar sua prima era a Mulher Maravilha. Além dela, Batman também estava ali. O plano da mulher era provar para Superman que Kara ainda não controlava seus poderes bem o suficiente para ficar livre pela cidade. Olha só o que ela acabou de fazer, destruiu tudo ao seu redor sem querer. Mulher Maravilha e Batman então convencem Superman a permitir que eles a levem para a ilha de Temícera, para que a jovem obtenha o treinamento necessário. O filme então nos leva até a ilha. Já se passaram 2 meses e uma das Amazonas vem chamar uma jovem chamada Layla para assistir o combate entre Kara e Artemis. Batman e Superman também estavam lá para assistir a esse combate. Superman diz que tudo isso não faz sentido, afinal Kara tem poderes suficiente para destruir a ilha inteira. Mulher Maravilha então diz que ter grandes poderes não significa nada se você não sabe controlá-los. Esse é o objetivo daquele combate, treinar a Kara para que ela possa controlar seus poderes. Artemis com facilidade consegue derrotá-la e levanta sua espada na frente da jovem. Superman, preocupado, rapidamente se enfia no meio da batalha e impede a Artemis. Kara fica irritada com isso, pois a mulher não iria tirar sua vida. Superman se intrometeu à toa. O Homem de Aço então começa a discutir com a Mulher Maravilha. Ele diz que o lugar da Kara é em Metrópolis com ele, mas a Mulher Maravilha insiste, dizendo que ela tem que ficar ali para aprender a se controlar. Kara, entretanto, interrompe os dois, dizendo que seu destino pertence a ela e só ela pode decidir para onde vai. Ela então sai voando dali com sua amiga Layla. Enquanto as duas conversam, descobrimos que Layla era a mulher que viu aquela visão do Superman tirando uma loira das águas. Ela tem visões do presente, do passado e do futuro e está ali na ilha para aprender a controlar seus poderes também. A jovem virou muito amiga de Kara e as duas conversam o tempo todo. Layla acha que aquela visão é do Superman tirando o corpo da Kara das águas. As duas então vão tomar um banho de mar, enquanto Batman, Mulher Maravilha e Superman conversam andando pela ilha, e do nada um portal se abre. Apocalipse saiu de lá de dentro. Superman quer partir para cima dele, mas de repente centenas de outros Apocalipses saem do mesmo
portal. Mulher Maravilha tem que chamar o exército de Temícera para ajudar. As Amazonas vêm correndo e o embate começa. Superman começa destruindo parte do solo e as Amazonas partem para cima dos Apocalipses. Em um de seus ataques, Mulher Maravilha percebe que o Apocalipse que ela acabou de perfurar não estava sangrando. Artemis é salva por Superman, que congelou um dos Apocalipses que estava prestes a derrotá-la. O embate continua e de repente Batman percebe que algo de errado não está certo. Ele então sai correndo dali, enquanto Superman e as Amazonas continuam descendo o cacete nos Apocalipses, até que o Homem de Aço recebe uma grande pancada e, deitado no chão, percebe que as Amazonas estavam prestes a perder a vida. Ele então sai voando e pede para Diana mandá-las se afastarem. Mulher Maravilha faz isso e Superman então, utilizando sua visão de calor, cria um gigantesco facho dizimando todos aqueles apocalipses. Ele entretanto cai de tristeza no chão, pois não gostaria de ter tirado nenhuma vida. Diana diz que aqueles apocalipses não estavam vivos, eles nem ao menos tinham sangue. Os dois então voltam e se encontram com Batman. À sua frente estava o corpo de uma jovem nas águas. Era a Layla. Ela perdeu a vida tentando defender a Kara, que já não estava mais ali. Com um último esforço, Layla deixou uma visão onde os heróis veem que Apocalipse apareceu para levar a Kara. Superman então promete que vai se vingar de Darkseid e planeja ir até Apocalipse. Diana e Batman irão acompanhá-lo. Enquanto isso, vemos que a Vovó Bondade estava trancando a Kara em uma cela. Ela estava muito assustada e Darkseid apareceu atrás dela. Ele dizia que ela será uma excelente capitã para seus exércitos e o nome da jovem será conhecido em todo o universo. Galáxias inteiras tremerão de medo ao ouvir apenas seu nome. A partir de agora, ela ficará para sempre ao lado de Darkseid. Depois disso, vemos que Superman e a Mulher Maravilha foram bater na porta da casa de uma certa mulher. Ela os convidou para entrar e lá dentro já estava o Batman. Aquela mulher se chama Barda. Ela costumava ser a capitã dos exércitos de Darkseid. Ela foi a única que conseguiu escapar de Apocalipse com vida e por causa disso os heróis estão ali. Eles precisam que ela os leve até Apocalipse para resgatar a prima do Superman. Barda diz que é tarde demais. Darkseid irá moldá-la em uma máquina de tirar vidas e eles não podem salvá-la. A mulher então vai para seu quarto se trocar e Superman pede apenas a caixa que ela tem que pode transportá-los para Apocalipse. A mulher então aparece vestida e diz que só irá ajudá-los se ela também for a Apocalipse. Os heróis não têm outra escolha. Na cena seguinte, os quatro aparecem em Apocalipse graças à caixa teletransportadora da Barda. Com certeza Darkseid já sabe que eles estão ali. As forças de Apocalipse logo aparecem para tentar derrotar os heróis. Esses primeiros tanques de guerra que cospem fogo partem para cima deles, mas a Mulher Maravilha, Batman e Superman com facilidade conseguem lidar com eles. Barda também demonstra ser alguém com superpoderes e derrota um deles sozinha. Utilizando um traje tecnológico, Batman se afasta deles para investigar Apocalipse e Superman também sai voando para outro lugar. Mulher Maravilha e Barda vão tentar se infiltrar para procurar pela Kara através dos esgotos de Apocalipse. Elas então saíram naquela mesma arena do começo do filme, onde já estava a Vovó Bondade junto daquelas outras guerreiras esperando por elas. Enquanto Batman seguia um certo sinal e foi atacado por cachorros gigantescos, e Superman chegava até o quartel-general do Darkseid, mas foi surpreendido por diversos soldados do Darkseid que apareceram de repente e se explodiram assim que o tocaram. Barda e Mulher Maravilha continuavam no embate contra as outras mulheres e pareciam estar se dando bem, afinal as duas são muito fortes no combate. Por diversas vezes elas parecem que estão recuando, mas sempre se seguram. Batman ainda estava correndo daqueles cachorros gigantescos, mas conseguiu chegar até um tipo de construção e utilizou um de seus apetrechos para destruí-la e parar esses grandes cães. Seu dispositivo voador, entretanto, se quebrou e ele teve que continuar o resto do caminho seguindo aquele sinal a pé. Ele encontrou uma sala com diversos esporos do inferno, que são grandes explosivos utilizados pelo Darkseid. Ali tem uma quantidade suficiente para fazer um buraco diretamente até o centro do planeta. Do nada, um outro cachorro brotou ali e o engoliu inteiro. Aquela explosão não danificou o Superman, que conseguiu chegar até onde está o Darkseid. Mulher Maravilha e Barda já não tiveram a mesma sorte que ele. As mulheres conseguiram chegar em cima delas e obter a vantagem. Barda salvou a Mulher Maravilha daquela outra mulher que era muito maior, mas depois disso, as duas foram separadas e Barda foi capturada. Vovó Bondade então mandou a Mulher Maravilha se render ou Barda perderia
perderia sua vida. Superman, conversando com Darkseid, mandou que ele entregasse Kara para ele, mas Darkseid diria que ela só iria se quisesse. A jovem então apareceu. Ela está completamente mudada. A prima do Superman vem dizendo que agora não pertence mais à Terra e ficará sempre ao lado de Darkseid. Ela então começa a descer o cacete no Superman e o vilão fica extremamente feliz, a mandando tirar a vida do Homem de Aço. Superman diz que não vai lutar contra sua própria prima, mas ela está prestes a tirar sua vida. Enquanto isso, lá na outra sala onde o Batman estava, alguns soldados do Darkseid apareceram, pois o cão havia perdido a consciência. Batman o explodiu de dentro para fora. Mulher Maravilha, aproveitando um momento de distração das vilãs, conseguiu utilizar seu laço para libertar a Barda. Elas então desceram o cacete nas outras, e a Vovó Bondade tentou fazer Barda tirar sua vida. O embate entre Superman e sua prima continuava, e ela se mostrava muito mais forte do que antes, afinal agora não tem mais pena de ninguém. Entretanto, o Homem de Aço não pode ser menosprezado, e decidiu utilizar um pouco mais de força se isso significasse que ele conseguiria levar sua prima de volta para a Terra. Enquanto eles continuavam o embate, Batman apareceu atrás do Darkseid. Ele diz que conseguiu decifrar os códigos dos esporos do inferno e iria explodir o planeta inteiro se Darkseid não libertasse a Kara. O vilão, entretanto, não acreditou nisso e partiu para cima do Batman, descendo o cacete nele para tentar fazê-lo desarmar os esporos, mas o Homem-Morcego não iria dar o braço a torcer, e sem outra escolha, Darkseid teve que desistir de tirar sua vida e libertou Kara de seu controle. Ele então prometeu que os heróis poderiam levar a prima do Superman e ele nunca mais tentaria fazer nada com ela. Mulher Maravilha e Barda devolveram a Vovó Bondade e depois todos foram embora de Apocalipse. Kara acordou e ficou muito triste, pois sua amiga Layla havia perdido a vida. Ela não se lembrava de mais nada depois disso. Superman então disse que agora tudo estava bem, Darkseid não poderia fazer mais nada com ela. A jovem então se despediu da estátua de Layla, sua primeira e maior amiga. Depois disso, foi embora com Superman. Antes que saíssem, entretanto, Batman perguntou quando que Superman iria pagar pelos danos de seu laboratório, e Superman teve a cara de pau de dizer que iria demorar, afinal ele recebe salário de repórter. Os dois foram até a fazenda dos pais do Clark lá em Smallville. Kara ficou super animada, pois era um local completamente diferente de Metrópolis. Só que essa animação foi cortada rapidamente quando Superman foi acertado por um soco do Darkseid. Ele já estava dentro da casa esperando pelos dois e também desceu o cacete na cara. Superman partiu para cima dele e sua prima tentava ajudá-lo. Só que os raios ômega dos olhos de Darkseid eram muito poderosos para ela, e depois ele partiu para cima do Superman. O vilão bloqueou sua visão de calor, depois o arremessou para cima e o acertou com seus raios ômega. Kara se levantou e partiu para cima do vilão. Os dois começaram um embate feroz e Darkseid sempre utilizava seus raios para abatê-la, mas mesmo assim a jovem nunca desistia. Durante o combate, eles começaram a destruir toda a fazenda. Os raios ômega são tão poderosos que conseguem até perseguir seu alvo, e Kara, percebendo isso, vai para trás do Darkseid, fazendo ele mesmo ser atingido por eles. Isso não é o suficiente para parar o super vilão e eles continuam nesse embate feroz. Porém, Darkseid é poderoso demais e consegue se dar melhor. Depois de derrubar Kara, ele diz que ela poderia ter sido a criatura mais poderosa do universo, mas desistiu disso para voltar à Terra, e agora ele não irá perdoá-la. Darkseid então a atinge com a potência máxima de seus poderes. Enquanto isso, Superman estava flutuando na atmosfera do planeta e se recarregou com a luz solar. Ele voltou rapidamente e Darkseid já estava prestes a sair dali com um de seus portais. Superman então chegou e viu que Kara estava desmaiada no chão. Ele ficou cheio de raiva e partiu para cima do Darkseid com toda a sua fúria. Até mesmo parte do solo ele conseguiu remover para acertar o Darkseid, mas não era suficiente. Ele então começou a acertá-lo com diversos golpes em sequência, provocando um grande furacão. Mas ainda não era o suficiente. Darkseid conseguiu pegá-lo e acertá-lo com seus raios ômega. Kara observou a tudo isso depois de se levantar, mas encontrou também o controle remoto do Darkseid para criar seus portais. Ela então criou um portal bem ali atrás dele e Superman o empurrou para lá com sua visão de calor. Ele então foi se encontrar com sua prima e os dois se abraçaram. Toda a fazenda estava destruída. Superman então diz que foi uma excelente ideia enviar Darkseid de volta a Apocalipse, mas Kara diz que não foi para lá que ela o enviou. Darkseid deve estar arrependido por tê-la ensinado a como mexer naquele aparelho, pois agora ele está em algum local remoto do universo, flutuando congelado pela eternidade. Kara então pede desculpas por todos os problemas que causou para o Superman e diz que irá ficar ali com ele até aprender a como se controlar. De repente, os pais do Clark aparecem. Eles estão em choque, pois tudo
tudo está desabando, mas os dois irão consertar. Depois de um tempo, eles foram até a ilha de Temícera, onde Clark apresentou sua prima como a nova super-heroína Supergirl. Ela promete que irá fazer de tudo para honrar esse uniforme. Obrigado por assistir, até o próximo!